hoje no país um novo cenário que trata, que cuida, que disciplina os problemas decorrentes daquela situação muito comum na qual, por conta de uma mágoa, por conta de um problema não resolvido, busca-se atingir o outro genitor através da destruição da sua imagem, através do rompimento do vínculo desse genitor com os filhos. Eu estava comentando aqui agora com a professora que aqui nós não vamos falar apenas do rompimento do vínculo entre pai e filho ou entre mãe e filho. Os avós podem ser vítimas, isso é comum hoje em dia, na medida que os avós têm assumido com mais frequência a convivência e a criação dos netos. Os avós podem também ser algozes dessa situação e qualquer terceiro que contribua com isso, que protegem a criança no plano internacional e também no âmbito nacional. Eu vou citar rapidamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que protege a criança, a infância, a maternidade, e hoje, inclusive, a criança, a vida ou não de um matrimônio formal, como prioridade. Vale dizer, nós temos hoje no Brasil a seguinte visão: todos os casos serão solucionados, encaminhados por uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, juristas, juízes, etc., promotores, mas sempre visando o interesse superior da criança. Então, é muito comum nos litígios o pai ou a mãe dizem: olha, mas eu não posso nesse horário. Não, vamos ver qual é o horário da criança. Então, esta é a visão, este é o norte que nós vamos tomar aqui para frente. Este artigo é de uma convenção internacional assinada pelo Brasil. Todas as convenções internacionais assinadas pelo Brasil são internalizadas no território nacional através de um decreto. E neste caso específico, fica muito claro que os países que assinaram esse tratado, entre os quais o Brasil, se comprometeram a manter as relações pessoais, o contato da criança com os seus pais. O Brasil se comprometeu a isso, e aqui nós estamos falando do ano de 1990, quando este tratado começou a vigorar em território nacional. Vale dizer, outros tratados foram firmados, sendo que os pais são os responsáveis, portanto, os primeiros responsáveis por esta integridade, não só física, mas psicológica da criança, no que tange especificamente a sua convivência com o outro pai, com a outra mãe. No Brasil, a lei mais importante que nós temos, e nós conhecemos, ouvimos falar muito dela, é a Lei 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta lei de 1990 também, ela vai servir, ela vai se prestar a fonte, a base, a estrutura para a nova lei aprovada no ano retrasado, em 2010. Vale dizer, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina o interesse superior da criança e o direito da criança e do adolescente não apenas a ter a sua integridade psicológica e física preservadas pela família, pela sociedade inclusive, mas também a ter o chamado direito à convivência familiar. Este é o conhecido Richard Gardner, já falecido, e que passou a vida pesquisando as consequências de um afastamento imposto por um dos genitores. E aqui esse afastamento, estou falando de um afastamento que nem sempre é evidente, que nem sempre é
vamos assim dizer, explícito, trata-se muitas vezes de um afastamento sutil. A criança não tem instrumentos para se defender, para perceber. E é este ponto que vai gerar nessa criança lá na frente uma consequência muito grave. Richard Gardner definiu, num dos seus trabalhos científicos, né, que a alienação parental como a programação da criança, para que tenha a sua memória em relação ao outro genitor absolutamente apagada, esmaecida. É a programação da criança para que odeie um dos seus genitores. E aqui, nessa campanha de desmoralização, o François Poilevin escreveu isso, nessa campanha de desmoralização, este genitor normalmente conta com a colaboração de terceiros ou até de parentes. Mas veja, a situação é tão cruel que mesmo os parentes não sabem muitas vezes o que efetivamente está acontecendo. Porque é comum, por exemplo, o pai ou a mãe alienador, vamos chamar aqui de alienador, o alienador, o responsável por essa situação, olha, leva para a casa dos avós e diz: você pode ficar com a criança aqui um pouquinho? Porque eu preciso ter um compromisso, etc. E muitas vezes os avós dizem: não, claro, pode ficar. Não sabem que estão colaborando na frustração de um direito de visita. Que nem sempre é o final de semana. Durante a semana é comum que o pai que não tem a guarda, a mãe que não tem a guarda, possa visitar a criança uma quarta-feira, jantar, depois devolve em casa no horário pactuado. Então, nós temos aqui a campanha de desmoralização, a destruição da memória. Daí o nome alienação parental, porque tratamos nesses casos de uma morte fictícia. A questão é que é um processo gradativo. No momento em que instalado esse processo, ele é de difícil reversão. Por mais que depois se inicie um processo de tratamento, por mais que posteriormente psicólogos ou psiquiatras sejam envolvidos nessa questão, não se consegue reverter. O que vai gerar na criança dúvidas muito sérias a respeito da sua própria conduta nesse processo, quando ela cresce, quando ela se torna pensante, vamos assim dizer, um espírito crítico.